éramos noutro tempo insensato. Está em Paulo, Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primórdios da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama a ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos disfarçarmos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente, aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que, para educarmos a outro, necessitamos de imenso cabedal da paciência e de entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinho à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer passo. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessados no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Então, como mensagem para todos nós, alegrar os nossos corações e nossos lares. E vamos agora, nesse momento, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, rogando a Ele que envie seus mensageiros abnegados do bem, levando a paz, a luz, o amor e o entendimento, as virtudes que trabalhamos nessa caminhada para todos os lares brasileiros. Que a Tua luz ilumine esses irmãos ainda, Senhor, que se encontram enfermos, tanto do corpo como da alma, assistido pela espiritualidade, sempre nos conduzindo ao caminho do bem, essa prática que é abençoada e que nos beneficia. Que a Tua luz envolva a nossa irmã palestrante, nosso povo, e que possamos tirar bom proveito de toda a lição. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. E agora, nossa irmã Socorro, né, que vai fazer uso da palavra, vai falar sobre causa das misérias humanas. Obrigada, auxiliadora. Uma excelente noite a todos. Que Jesus abençoe cada um de nós e nos envolva neste momento nessas boas vibrações. Que possamos, ao final deste encontro, nos encontrarmos mais fortalecidos e com as nossas energias renovadas. Hoje nós vamos entender o que a doutrina espírita esclarece sobre as causas das misérias humanas. Por que sofremos? Qual a destinação da Terra? Por que nós estamos aqui? Por que as aflições sobrepõem as alegrias? E para a reflexão sobre este tema,
nós consultamos 2 obras das 5 obras básicas, né, da doutrina espírita, e vamos utilizar como referência para a nossa reflexão da noite de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas são palavras de Jesus e estão escritas no Evangelho de João, no discurso de Jesus após a ceia. E Jesus estava nos ensinando sobre o princípio da pluralidade dos mundos. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar este mesmo tema, com estas mesmas palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele já inicia a reflexão sobre este assunto, dizendo: a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E esses mundos oferecem aos espíritos que neles encarnam, oferecem moradas que correspondem ao grau de adiantamento desses mesmos espíritos. E nesse mesmo capítulo, Allan Kardec apresenta uma escala didática da classificação das categorias, das diferentes categorias dos mundos. Só para lembrar rapidamente, né, sobre as categorias que Allan Kardec cita nesse capítulo, que são os mundos primitivos, né, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, que é a categoria da Terra, esse planeta que nós habitamos, onde há a predominância do mal. Mundos de regeneração, né, que ainda existem o bem e o mal, também é o mundo para o qual a Terra se encaminha e se encontra nesse período de transição. Os mundos ditosos, que já são um pouco mais felizes, e nesses mundos ditosos já há a predominância do bem. E a 5ª categoria, que são os mundos celestes ou divinos. Aí, nesses mundos, amigos, quem habita são os espíritos puros, e nesses mundos celestes reina exclusivamente o bem. Então, para iniciar a nossa reflexão sobre o tema da palestra, Causas das Misérias Humanas, nós vamos nos reportar à questão 132 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós temos que encarnar? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E para dizer aos meus queridos que aqui estão presentes nesta live, não existe um limite traçado de encarnações para que possamos atingir a perfeição que está destinada a cada um de nós, tá? Não tem um limite. Quantas vezes, Socorro, eu tenho que encarnar, né? E quantas existências para poder alcançar a perfeição? Não existe um limite. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Uns chegam mais rápido, outros um pouco mais devagar, outros ficam no meio do caminho, estacionados, mas, no final, todos alcançarão a perfeição. Deus, na sua infinita misericórdia,
concede a todos nós quantas vezes forem necessárias as encarnações para que nós possamos um dia alcançar a perfeição. As aflições da vida são muitas vezes, todas essas aflições que a gente passa, muitas vezes são decorrentes da imperfeição do espírito. Portanto, quanto menos imperfeições, menos tormentos. Por exemplo, aquele que não é invejoso, não é ciumento, não é ambicioso, não vai sofrer as torturas que se originam desses defeitos. Nós vivemos em um mundo de expiação e provas, a categoria em que se encontra a Terra. Fazemos parte de uma humanidade que ainda está muito presa aos valores e prazeres materiais, Temos ainda muitas dificuldades de perceber os prazeres espirituais. Esse é o estágio em que nós ainda nos encontramos. Por isso, nós estamos habitando aqui o mundo de expiação e provas. O bem e o mal estão tão misturados, e o mal é tão evidenciado e difundido, que muitas pessoas não conseguem visualizar as coisas boas que existem aqui na Terra. E muitas vezes renegam até a existência de Deus. Muitos se entregam a um pessimismo, ou se acomodam diante dos seus males, das misérias, e nada fazem para diminuir ou eliminar. Vivem na busca de suas satisfações pessoais. Explica Kardec, nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos se admiram de que aqui na Terra tem muita maldade, muitas paixões grosseiras, muitas misérias, muitas enfermidades de toda a natureza, muita dor, muito sofrimento, e nós também nos admiramos, porque é isso que a gente vê, aqui na Terra. E daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste, uma coisa miserável, mas Allan Kardec diz que isso é decorrente de uma visão muito pequena, porque dá uma falsa ideia do conjunto. E diz para nós, Kardec, que deve-se considerar que aqui na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena parte da humanidade. Isso é muito interessante a gente já saber, para a gente poder entender sobre essas causas das misérias humanas. O universo é infinito, e se expande continuamente. No universo, há muitos mundos habitados por seres dotados de razão, que esses seres fazem parte da espécie humana, e estão habitando esses inúmeros orbes do universo. Então, aqui na Terra não está toda a humanidade. Existem seres humanos habitando outros planetas, outros mundos, que são superiores à categoria em que nós nos encontramos. Por isso, Allan Kardec diz que não é para se espantar de que aqui que a humanidade é muito triste, é uma coisa, porque a gente está olhando apenas o mundo desse planeta. E existem seres dotados de razão, que fazem parte da espécie humana, que habitam mundos superiores a essa categoria. A Terra é um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes. É o que a espiritualidade nos esclarece. Mas aqui nós encontramos as condições ideais
para continuarmos o nosso desenvolvimento espiritual, nos caminhos do amor, transformando os nossos sentimentos negativos em sentimentos positivos, né? E quanto ao mal, perdão, gente, só um pouquinho. E como esse mundo que nós vivemos aqui é um mundo de contrastes, né, onde nós convivemos tanto com o bem quanto com o mal, esse mundo nos oferece campos para novos raciocínios, novas experiências e novos aprendizados. A Terra, esse planeta de expiação e provas, onde há a predominância do mal, é assim denominado devido às nossas enfermidades morais que nós trazemos. Assim como um enfermo e um preso, e aí a gente vai explicar daqui a pouquinho o hospital, penitenciária, para a gente entender melhor, mas assim como um enfermo e um preso, nós também um dia, nós estaremos curados e reabilitados das nossas enfermidades morais, né? E aí nós vamos estar aptos a habitar mundos mais evoluídos. Quando Kardec fala da destinação da Terra e das causas das misérias humanas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, lá no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Allan Kardec diz o seguinte: diante das nossas enfermidades morais, né, que dão a condição da Terra de ser chamada, por enquanto, olha aí, por enquanto, porque a Terra está em transição e indo ao mundo, né, de regeneração. Então, por enquanto, a Terra é chamada de subúrbio, de hospital, de penitenciária, de sítio malsão. Essa é a razão, por quê? Porque ainda aqui na Terra proliferam paixões grosseiras, misérias, doenças de toda a ordem. Mas mais graves do que isso são as de natureza moral, que nós chamamos de egoísmo, orgulho, vaidade, ingratidão, ódio, inveja, injustiça, vícios, paixões. Tudo isso geram enfermidades físicas e psíquicas. Mas a humanidade, como não está toda aqui na Terra, apenas uma pequena fração está vinculada ao nosso planeta, é o que mentores espirituais reafirmam a Allan Kardec, na questão 55 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Portanto, é puro orgulho e vaidade do homem julgar que só para ele Deus criou o universo e achar que aqui nesse mundo em que nós estamos encarnados é todo o universo. Deus criou isso tudo aqui, esse planeta, ou somente esse planeta, criou para o homem. Pura vaidade, né, gente? Seria
acreditar, né, que somente habitantes deste planeta seria a gente duvidar, né, da sabedoria de Deus. Então, como a gente iniciou dizendo as palavras de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, há muitos mundos no universo. No item 6 do capítulo 3, Kardec, nessa reflexão, ele pergunta assim, ele mesmo pergunta e dá a resposta. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos, já que aqui na Terra é uma pequenina, né, quantidade de seres humanos que habitam, e Kardec diz que a situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que espante para a gente ficar tão admirado, desde que a gente leve em consideração a destinação da Terra e a natureza dos seus habitantes, né? Porque a espiritualidade explica que cada mundo oferece essas moradas aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução, né? Como a gente já ouviu aqui a espiritualidade dizer que aqui na Terra os espíritos são imperfeitos e rebeldes, né? Contrariam a lei de Deus. Então, aqui na Terra, existem muitos espíritos que têm muita dificuldade em vivenciar a lei de Deus. Mas, como é uma pequena fração da humanidade que aqui se encontra, logo, nós não podemos julgar o todo, quando a gente conhece apenas uma pequena parte. Então, não dá para julgar toda a humanidade como uma coisa muito triste, se a gente não conhece, né, os outros mundos onde estão habitando, né, seres humanos. A gente só conhece esse planeta onde nós estamos aqui encarnados. Mas é importante, nesse momento, a gente começar a ampliar a nossa forma de entendimento e de compreensão sobre isso. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre, que tem o tema Meu reino não é deste mundo, os benfeitores espirituais nos falam do ponto de vista. E lá nesse capítulo, a gente vai encontrar, depois, se alguém quiser consultar, tem um item que é assim, o ponto de vista. E os benfeitores espirituais falam desse ponto de vista que nos orienta para encarar a vida terrestre do ponto de vista da vida espiritual. Que aí nós passamos a entender que nós somos espíritos imortais. Que a verdadeira vida não é essa que transcorre aqui na Terra. A verdadeira vida é a vida espiritual, como diz Jesus em várias passagens do Evangelho. A verdadeira vida é a vida espiritual, que muitas vezes a gente não dá muita importância e nem investe muito. Investimos mais na vida material, que é uma natureza da categoria do mundo em que nós estamos aqui inseridos. A nossa estada aqui na Terra é uma estada temporária, não é uma estada definitiva, né? E com este entendimento, nós passamos a dar menos atenção, né, às preocupações da vida, quando a gente começa a entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, aí a gente já compreende melhor essas aflições e não dá muita importância para essas preocupações. E com isso resulta numa calma ao nosso espírito. Embora a Terra, sendo um mundo de expiação e provas, e sendo considerada uma penitenciária ou um hospital, né, em alguns momentos, é importante nós lembrarmos que
nós gozamos de liberdade. Liberdade que nos permite escolher o caminho que nós queremos seguir. Não é verdade? E aí podemos transformar também o nosso mundo, tornando-nos cada dia melhor e trabalhando essas nossas imperfeições. Então, é importante a gente saber disso, que nós somos os construtores da nossa vida. A Terra, ela deve ser considerada por todos nós como uma escola, né? Uma escola de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento também. É uma escola que tem professores e alunos, né, que somos todos nós, no estágio em que nos encontramos. E em qualquer posição que nós estejamos, nós recebemos lições de vida, né, é um aprendizado. Na prática, fornece elementos para que nós possamos raciocinar, né? E a partir daí, nós vamos adquirindo condições de esclarecimentos sobre tudo que acontece em nossas vidas, né? Passamos a adquirir conhecimentos sobre a destinação do nosso planeta. Quando Kardec diz, né? Quando a gente começa a entender sobre a que se destina a Terra, aí a gente não vai mais ficar espantado sobre tudo que a gente observa, né, que acontece aqui na Terra. Portanto, a Terra é uma escola que nós necessitamos. É preciso passar por aqui para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso progresso. E quando Kardec fala das causas das misérias humanas, no item 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que nós faríamos um mau juízo da população de uma grande cidade se nós julgássemos somente aqueles que habitam os bairros mais distantes, mais humildes, né, com menos infraestrutura. Por quê? Se for avaliar ou julgar somente pelaquela comunidade que você está vendo, menos favorecidas, a gente vai estar fazendo um mau juízo, porque não está toda a população ali, né? Por exemplo, no hospital, nós vamos encontrar o quê? Pessoas doentes. No presídio, vícios, torpezas, né? Por isso que se considera a Terra como um subúrbio, como um hospital, como uma penitenciária. E Allan Kardec diz que ela é, sim, ela é tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim nós podemos compreender por que as aflições superam as alegrias, porque nós encontramos mais sofrimentos do que prazeres, né? Porque não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, não é verdade? Só está hoje, por exemplo, no nosso grande hospital público aqui de Roraima, no HGR, as pessoas que estão doentes precisando de atendimento, né? E nas casas de correção, só vamos encontrar lá aqueles que cometeram algum delito, mas não está toda a população nesses dois lugares, né? Por isso, esses lugares não podem ser considerados como lugares de descanso, de prazer, de satisfação. E a população de uma cidade, ela não se encontra toda em hospitais e em prisões, né? Assim também aqui na Terra, não está toda a humanidade aqui na Terra, como a gente já explicou. É apenas uma pequena parte de seres humanos que se encontram neste planeta, nessa categoria de expiação e prova. Então, no estágio evolutivo em que nos encontramos, a Terra nos acolhe como réus, que transgredimos as leis de Deus, ou seja, na condição de enfermos morais. Essa é a destinação da Terra.
se tivéssemos que definir em poucas palavras qual a destinação da Terra, nós diríamos que a destinação da Terra é para acolher enfermos, né, para que se eduquem, né, uma passagem por aqui, para estudar, para se educar e se curar moralmente. Com base em quê? Nas lições do Evangelho de Jesus. Ah, mas como nós podemos fazer para apressar a cura das nossas enfermidades morais? O que nós podemos fazer? Nós podemos, sim, ir combatendo os nossos defeitos, né, melhorando as nossas inquietações, trabalhando os nossos vícios, as nossas más tendências, incentivar as virtudes, né, e buscar cada dia a nossa reforma íntima. E aí, nessa reforma íntima, a gente pode ir lá na questão 919, quando Santo Agostinho nos dá uma receita de como a gente trabalhar esses nossos defeitos, né? Ao final do dia, examinar tudo que nós fizemos, onde nós erramos, e aí a gente vai ajustando e eliminando os nossos erros. O fato é que a Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e assim poder avançar no progresso espiritual, né? Mas por que são tão marcantes as misérias humanas? Por quê? Por que será? Continuemos refletindo. As misérias humanas são tão marcantes porque nós ainda não aprendemos que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai. E que está suavemente expressa no Evangelho de Jesus. É que ainda existe muito em nós o egoísmo, o orgulho, o desamor. É por isso que marcam essas misérias humanas. E aí é o nosso progresso que vai suavizando, atenuando, né, essas misérias que aqui nós encontramos. E no final dessa reflexão, desse capítulo, Allan Kardec, ele conclui dizendo o seguinte, que saem dos hospitais, os que se curaram e das prisões os que cumpriram suas penas, e que o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, meus queridos amigos, o sofrimento é temporário e ele decorre das nossas resistências à prática do bem. É seguir o Evangelho de Jesus. A Terra é uma preciosa escola de fraternidade, né? Nós estamos na família que precisamos, no ambiente que necessitamos para esse nosso aprendizado, né? E nessa escola de fraternidade, nós nos encontramos para aprender a amar o próximo, a fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, aprender a retribuir o mal com o bem, né? E através do amor, nós vamos corrigindo as nossas imperfeições morais. Diz o escritor espírita Jorge Brandão, em um dos seus artigos, ele diz o seguinte, eu achei bem interessante, vou compartilhar com vocês.
É inegável que a Terra tem progredido de forma acelerada no campo científico, tecnológico e bem-estar material. Porém, apresenta um grande atraso no campo do sentimento e da moralidade, estando hoje extremamente empobrecida nas edificações espirituais. Se compararmos o planeta Terra a uma escola no quesito amor ao próximo, estamos ainda nas séries iniciais. Pura verdade. Então, meus queridos, para finalizar a reflexão sobre as causas das misérias humanas, dizer que a Terra, essa escola de fraternidade, de reparação, nela aqui habitam espíritos ainda muito endividados com a providência divina. Mas aqui nesse mundo encontram meios para se corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar as suas más tendências, causa das misérias humanas. E dizer que a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus. E mesmo diante de todas as dificuldades que nós encontramos nesse mundo, nós podemos sim gozar de muitos momentos felizes aqui na Terra. E nós devemos conquistar a felicidade passo a passo, trabalhando para vencer as nossas próprias imperfeições. Isso é lento, é no dia a dia. E utilizar mesmo, vivenciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o guia mais seguro nessa nossa caminhada. Aí a gente lembra aqui a todos os presentes para a gente continuar praticando o Evangelho no lar. Então, meus queridos, que Jesus possa abençoar a reflexão desta noite, que a gente possa continuar trabalhando, né, lentamente, mas dando um passo de cada vez para ir melhorando as nossas imperfeições morais. Muita paz a todos vocês. Boa noite.